Olá, galera! Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre capacidade térmica. Então, o que é capacidade térmica? É a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie apenas uma unidade, tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Só vai variar uma unidade da temperatura, tá? Esta grandeza, então, é definida pelo produto da massa. Então, eu tenho uma massa M do corpo pelo calor específico do mesmo, tá ok? Então, como que eu posso expressar essa relação? Pro C igual a M vezes Czinho. Czão, que é o meu C maiúsculo, é a minha capacidade térmica. M é a minha massa e Czinho é o meu calor específico. Tá? Então, vamos a um exemplo. Como que a gente vai calcular essa quantidade de calor? Então, vamos ao exemplo 1. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, separar todos os dados do meu problema, tá? Então, vamos lá. O problema deu a massa, o que é a minha quantidade de calor, a temperatura inicial e a temperatura final. Então, o que eu já fiz o cálculo aqui do ΔT, porque para a gente calcular a quantidade de calor, a gente precisa do ΔT. Então, eu já calculei aqui o ΔT. Temperatura final menos a minha temperatura inicial, que é menos 10, tá? Então, o que variou de temperatura foi 30 graus Celsius. O segundo passo, eu preciso identificar qual a fórmula que eu vou usar. A fórmula que eu vou usar é a da quantidade de calor, que é de calor sensível, e de capacidade térmica, que é o que eu quero saber, que é a minha capacidade térmica. Então, é só eu substituir lá em cima, ó, a gente não separou os dados? Tá lá, ó, no primeiro passo a gente separou os dados. Então, a gente vai encaixar cada dado desse na nossa fórmula. Então, o Q, que é 300, M de massa, que é 50, o calor específico, que é o que eu quero saber, para poder jogar aqui na minha fórmula de capacidade térmica, já que não foi dado o nosso calor específico, e a variação de temperatura. Feito isso, eu acho que o meu calor específico, se eu não me engano, eu não botei o valor aí, né, no final, mas é 0,2, tá? Se você dividir esses dois aqui, ó, vai dar 0,2. E aí é só fazer que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. E aí a massa é 50, o calor específico é 0,2. Multiplicando isso, eu tenho 10 calorias por grau Celsius. É a quantidade de calor que eu tenho para variar 1 grau Celsius da minha substância, tá? Então, por que eu usei essas duas fórmulas? Primeiro, porque a capacidade térmica, para eu descobrir, eu preciso do calor específico. E se você olhar lá em cima nos nossos dados, vamos lá nos nossos dados, não aparece em nenhum momento calor específico. Então, eu preciso calcular o calor específico através da fórmula de quantidade de calor sensível, tá? Então, eu calculo o calor sensível, o calor específico e jogo lá na minha fórmula de capacidade térmica para calcular a capacidade térmica, que era o que pediu no exercício, né? Aqui, ó. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico. Então, a gente calculou primeiro o calor específico, lá embaixo, e depois a capacidade térmica, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Mãos à obra. Lembrando que o exercício que está no outro arquivo, ele vai falar de calor sensível, calor latente e capacidade térmica, tá? Beijinhos e bons estudos.